e como é colaborativo, hoje a coordenação é da Escola Baiana de Medicina. Então, professor Ieda, por favor. Oi, gente, bom dia. Prazer, como sempre, estar aqui com o Diniz e com todos vocês. E nós hoje viemos de galera, né? Então, nós viemos em grupo hoje na Baiana. Suzane Bandeira, que é psicóloga, professora do curso de psicologia da escola e que vem também cada vez mais estando junta com a gente na simulação, né? E também ela é coordenadora do serviço de psicologia do Hospital aqui Aristides Maltês, tá? E também ela está dentro do estágio, não é isso, Suzane? Da psicologia. Ela é mestre em família na sociedade contemporânea e doutora em medicina e saúde humanas, tá? Grande companheira. Tânia Soares, que ela é atriz, arte educadora, mestre em ciências cênicas pela UFBA, né? E é da companhia Teatro Griot, que é a nossa grande parceira nesse projeto de simulação, tá? Então, ela faz a parte de direção artística dos atores, né, e atrizes nos cenários que nós temos juntos e colabora também com o ajuste, com a concepção, né? E a gente está junto desde 2018, quando esse projeto começou. Tá? Então, eu sou Ieda Aleluia, eu sou professora da Escola Baiana de Medicina, mas também da UNEB, e sou do Núcleo Institucional de Desenvolvimento Docente, o NID, né, que também está super envolvido com esse projeto, né, e editora da revista de RIES, né, que é a Revista Internacional de Educação e Saúde, também da nossa escola. E hoje, eu vou começar, a gente vai falar esses 30 minutinhos, né, 35, eu vou contar um pouco da história, né, da gente, e aí Suzane e Tânia depois vão contar também, assim, a gente vai fazer uma fala colaborativa, assim como a gente pretende com esse título, né, que é a experiência colaborativa na simulação no contexto do cuidado em saúde, tá? Esse é o tema que nós vamos tentar trazer para vocês aqui e abrir, né, uma discussão. Simulação é uma coisa que já se fala muito, há muito tempo, né, que já está bem instaurada, mas a gente queria trazer algumas particularidades, né, peculiaridades de como a gente tem usado a simulação, né, na Bahia. Então, em 2018, a gente vai contar um pouquinho desse percurso, né, em 2018.1, tivemos essa possibilidade de empregar a simulação amplamente, né, porque não era ainda uma experiência que estava, né, devidamente ancorada, mas a partir desse momento nós começamos a nos sentir mais apropriados, né, e pensamos muito em usar a simulação como um fortalecimento do ensino por competências, principalmente trabalho em equipe, comunicação interpessoal, tomada de decisões, capacidade de reflexão sobre a prática. Inicialmente, nós criamos um projeto piloto para avaliação da aceitação e do impacto educacional nos docentes e discentes. Então, a gente estava muito envolvido com aquilo tudo, mas a gente não queria logo assim, né, fazer algo que depois não desse certo. A gente fez, testou, nos encontramos várias vezes, tomamos muitos cafés, né, com a equipe do teatro. Tivemos que convencer a companhia, né, de teatro para vir ficar com a gente. Eles toparam o desafio, então já começamos por aí, né? E com isso nós começamos a criar um núcleo de simulação em medicina inicialmente. E esse grupo, né, foi responsável por pensar o projeto como um todo, né? Pensar nos cenários, os objetivos, os materiais, o espaço, enfim, tudo que fosse necessário. Convidamos inicialmente 4 professoras do módulo da Semiologia Médica 1, naquela época ainda chamava assim, né, Semiologia Médica 1, no 5º semestre, que tivesse interesse em trabalhar com a simulação e tivesse disponibilidade de carga horária. E a partir daí nós começamos a fazer uma formação nisso também. Quem tinha mais experiência, quem não tinha,
procuramos fazer cursos fora, inicialmente, né, para poder consolidar, e passamos a trabalhar, buscar a identidade do nosso núcleo de simulação. O que a gente gostaria realmente que fosse. O método, então, foi realmente de uma construção coletiva, né? Ele foi se impondo naturalmente pela característica, né, da gente mesmo, e fomos transformando o grupo em uma pequena comunidade de prática, né? E esse conhecimento partilhado, discutido, né? E aí o caminho, a comunidade foi se ampliando, né? E foram agregando, assim, fomos agregando professores de outros cursos, enfermagem, a psicologia, né? E a Companhia Teatro Griot sempre junta com a gente, né? Na formação dos cenários, né? Porque a gente eles têm, a Tânia vai falar mais sobre isso, mas assim, eles têm uma forma de trabalhar que é muito singular e se adequava demais ao que a gente estava querendo, né? E uma forma muito também colaborativa. Eles fazem mesmo uma comunidade já. Então, foi muito fácil, né, para a gente trabalhar junto. Essa é uma das cenas que a gente usava tanto atores, né? A gente trabalhou com cenários com atores, mas também com cenários com manequim, principalmente com a enfermagem. Esse é um cenário em que tinha estudante de medicina, estudante de enfermagem, professor de medicina, professor de enfermagem. Esse foi um dos primeiros cenários que nós fizemos, né? E isso lá em 2018.2, quando a gente começou realmente a fazer. Nesse percurso, a formação docente para a simulação seguiu o caminho da simulação. Nós aprendemos, né, o docente aprendeu a viver a experiência, e isso foi fundamental, né? Todas as nossas formações envolviam o professor a viver o que o aluno iria viver. E ele também, porque a gente, né, depois como é que isso se processa? Então, a gente, pelo NID, foram oferecidos oficinas e cursos. Até hoje a gente tem esse processo de oferecer, porque os outros cursos e outros componentes querem e estão se apropriando. Tivemos também um momento com o Einstein, né, que a gente teve uma parceria, principalmente na época da pandemia. Tivemos algumas oficinas com eles e alguns cenários também feitos com eles para os estudantes e também para os professores, né? Foi bem interessante. Aqui são algumas fotos, né, de como a gente tem usado a simulação para a formação de docente. E assim, o docente aprende também com o teatro a ser ator e atriz, né? E essa foi uma oficina de feedback, a mais recente que a gente fez, onde a gente usou uma consulta gravada, né? E apresentamos para o professor que aquela aluna que estava atendendo ia trabalhar em cima, assim, o feedback entre os professores. Esse também é uma outra foto de um curso, né, também da formação para os professores de psicologia, no cenário também, depois o debriefing, e a gente percebe que todo mundo bem envolvido e o ator sempre está presente também, né? Isso é uma outra coisa que a gente tem tido um cuidado muito grande, que é de estar o ator no processo do debriefing, tá? Então, é um grupo realmente composto de vários saberes, experiências diversas, muito respeito, né? E tudo isso a gente tem assim associado a um rigor acadêmico e pedagógico assim muito importante e um sentido também de cooperação. E cada vez que a gente está em um novo cenário, uma nova criação ou um ajuste de um novo cenário, como a gente aprende com o outro, né? Então, assim, a gente ampliou realmente essa rede de colaboração e isso tem sido extremamente rico. Né? Como eu disse, os atores participam da construção dos cenários, né? Eles dão realmente opinião, eles assim, orientam a coisa assim, do ator, do personagem, né? E eles participam do debriefing, que sempre é muito rico, né? Porque eles têm um outro olhar. Então, uma coisa que agrega e amplia a discussão. Aqui, os atores aqui, a Tânia aqui, né, nos debriefings que a gente tem nos cenários. Mas é isso assim, né? Teve uma pedra no meio do caminho que foi a pandemia.
E a gente teve uma pausa para se reinventar. A gente deu uma pausa realmente, assim, um semestre, para poder ver o que, que a gente podia organizar, quais seriam os cenários, o que é que poderia, o que é que não poderia. Trabalhamos até com filmes, e a psicologia nesse momento ficou bem perto da gente também, né? Porque nós fomos para o virtual, adaptamos cenários, refizemos acordos nas parcerias, enfim. Foi um momento também muito rico, muito de desafio, mas se a equipe não estivesse assim, com esse sentimento de colaboração que perpassa, né, toda a nossa construção, ia ficar bem mais difícil, né? Tivemos algumas dificuldades às vezes de comunicação, exatamente por conta, né, de tantas coisas, mas soubemos, né, organizar isso e suplantar. E aí, em 2022, a gente volta para o presencial mesmo, total. Isso aqui foi quando a gente estava fazendo, né? Então, os cenários que antes eram, esse cenário é um cenário de um atendimento de uma senhora com Alzheimer, que a filha leva, né? Foi adaptado para uma teleconsulta. Então, trabalhamos também com isso na época da pandemia. E agora, né? Onde e como estamos, né? Então, agora é o momento que a gente deu um passo a mais nessa nossa parceria. Nós revisamos o cenário da comunicação de notícias difíceis. A psicologia participa agora ativamente do cenário com discentes e docentes, não só na observação e no debriefing, mas também no cenário em si, né? E essa interação dos alunos de medicina com os de psicologia, a gente percebe que tem aprofundado a discussão e tem permitido uma prática interprofissional real, né? Algo que a gente já estava na nossa semente lá quando a gente plantou, e agora a gente está conseguindo realmente vivenciar isso. E tem sido muito, muito bom. Tem sido tão bom que eu esqueci de tirar foto na última simulação que a gente teve. A gente não pode trazer a simulação daqui agora da psicologia. É isso, eu vou deixar para a Suzane, né, falar e Tânia, porque aí agora elas trazem o olhar delas, né? Obrigada, bom dia a todos e a todas. Como Ieda falou, né, a gente vem afinando essa cena, principalmente de comunicação de notícias difíceis, que depois do desafio da pandemia, a gente resolveu voltar nesse cenário, né, já com a psicologia na cena, e a gente considerou, né, toda essa experiência última bastante exitosa, por três motivos. Primeiro, pelo feedback que a gente teve mesmo das alunas, dos alunos, dos professores que acompanharam o processo, né? Segundo, por ser um lugar seguro, né, que a simulação realística proporciona esse lugar seguro de treinamento dessas habilidades, tanto comunicacionais quanto do acolhimento, né? Isso aí ficou muito visível no debriefing e tudo mais, né? E o terceiro, por possibilitar essa troca de experiência, essa partilha entre todos os envolvidos, né? E essa partilha, eu vejo que ela é fundamental, principalmente para acomodar o que foi vivido, porque apesar de ser um cenário seguro, é mobilizador, né? E os alunos falam também dessa mobilização, né? Tanto de quem está lá na cena, quanto quem está assistindo, né? Assim, a psicologia, eu queria falar isso antes, em um momento ou outro, trabalha com roleplay, mas totalmente diferente, porque no roleplay, um aluno ali é o paciente, o outro aluno é o terapeuta, depois a gente discute. Essa experiência da simulação, ela é diferente de tudo, né? Primeiro que os atores, ao interpretar do jeito que eles interpretam, faz com que todo mundo seja capturado na cena. Você entra ali no egrégora que não tem como você escapar, né? Assim, eu via os alunos se entreolhando, né, muito mobilizados, uns chorando, outros com os olhos marejados, enfim, né? Então, a simulação ela também possibilita essas reflexões para cada área, né? Na psicologia, por exemplo, a gente vem discutindo esse momento agora, se o melhor momento para acontecer é no momento do estágio, porque diferente da medicina, que a simulação realística faz parte de uma disciplina, na psicologia é uma atividade de estágio.
E aí a gente está discutindo agora, será que o melhor momento já é quando eles já estão no estágio, ou seria um pouco antes, no internato, para já chegarem no estágio com um pouco desse treino sendo feito? A gente, né, acho que também entrar agora na cena promoveu outro tipo de reflexão para a gente, que antes a gente não estava tendo, porque antes a gente, só para localizar vocês, antes e durante a pandemia, a gente ficava muito mais com observadores da cena e participando do debrief. E agora a gente tem uma pessoa, né, um aluno de psicologia, uma aluna que vai para cima. Então, a gente tem feito todas essas reflexões, né, que vai acontecendo e os aprendizados vão vindo daí. E a experiência, como diz Lígia, que está aqui assistindo a gente, que faz parte do grupo pedagógico da Baiana, ela não é estagnada, é uma experiência viva. Então, à medida que a gente reflete, vai arrumando, vai ajustando, vai ficando melhor, né? Então, a psicologia entrando na cena faz parte desse processo aí que vem lá de 2018 e aí essa arrumação que foi acontecendo, né? E no debriefing, muitas coisas vêm à tona. Eu queria só pontuar isso para passar para a Tânia, né? E a Ana Aparecida está vendo que entrou aí também, se ela quiser complementar, né? E muitas emoções. Então, uma aluna de psicologia agora, na última cena, ela falou assim para mim, que ela queria dizer tantas coisas para aquela família, mas que ela percebeu que não era o momento de dizer nada, que era o momento de acolher, com o olhar, com o toque, com poucas palavras. Então, isso é lindo, né, gente, de ver que assim ela percebeu, é um aprendizado que acontece na prática, né, para possibilitar que no futuro essa prática real, né, e não de simulação, possa acontecer de uma forma muito mais humanizada. Né? Então, eu quero agradecer, né, essa possibilidade de estar aqui também agora, no SIG colaborativo, e passar a palavra para a Tânia, para falar aí, enquanto nossa arte educadora do GRIU. Bom dia a todos e a todas. Para a gente da Companhia Teatro Griot é uma alegria imensa poder estar aqui e partilhar essa experiência que vem acontecendo, como Ieda trouxe, Suzane, né? Desde 2018. O Teatro Griot é uma companhia que existe e resiste na cena teatral baiana há 25 anos. É um grupo que tem como foco o teatro e a tradição oral, inspirado nas nossas matrizes afro-brasileiras, ameríndias, ibéricas, indígenas, e que traz no seu cerne essa missão de também levar o teatro para diversos espaços, saindo um pouco do palco, né? Desde a fundação, né? O grupo é um grupo familiar mesmo, começou comigo, com meu parceiro, Rafael. Em seguida foram sendo agregados ex-alunos, artistas parceiros. Minha filha também faz parte da companhia. Então, a gente se considera realmente uma grande família artística. Nesse sentido, a gente vem, né, trabalhando continuamente, fazendo atividades de formação, de pesquisa, apresentação de espetáculos. A gente tem um repertório que a gente mantém também em cartaz, a gente faz encontros, rodas de conversa com mestres da tradição oral, ou seja, a gente não para. E essa aproximação com a área de saúde, ela já vinha acontecendo em alguns momentos, né, quando a gente sempre, como eu disse, a gente vai para diversos espaços, e particularmente esse convite da Baiana de Medicina, quando foi proposto, foi assim algo muito desafiador para a gente, e ao mesmo tempo nos trouxe uma alegria imensa de perceber a importância da arte, né, que é uma área do conhecimento humano, agregado à ciência, e ali no dia a dia, na formação humanizada dos médicos, dos alunos, né, dos futuros médicos. Então, a gente sente, né, justamente esse teor colaborativo, de fato, ele acontece mesmo, né? E a forma como acontece, eu acho que é um destaque mesmo, junto a esse trabalho na Baiana, porque a gente percebe essa interação. A gente não somos um grupo contratado apenas para fazer um serviço, nós somos realmente parceiros. Então, a gente está o tempo inteiro ali presente nessa construção contínua, né, nesse primeiro projeto piloto que aconteceu de uma forma muito fluida, muito tranquila, muito bacana, as nossas discussões, toda essa preparação, né, para que isso acontecesse da melhor forma possível. Nós, como artistas, também, né, lançamos mão disso que Ieda falou da nossa metodologia, né? A gente tem uma formação bem ampla, não só no teatro, mas também no circo, no teatro de rua,
no trabalho com clown, com palhaço, na formação de narradores de histórias. Então, a gente tem uma ampla gama de conhecimentos técnicos e sensíveis que possibilitou a gente também a mergulhar e dar vida, voz, né, sentimento, ali a técnica, a emoção, para trazer personagens de fato reais, né? Que o aluno realmente naquela interação, vivendo aquela experiência, ele pudesse de fato estar ali, né, imerso, né? Nisso que a arte propicia, essa imersão ali no aqui e agora, naquele momento presente, em que você vive o que está acontecendo. De alguma forma, o aluno ali está desempenhando um papel, né? A gente também contracena com ele. Mas naquele momento é isso, esse exemplo que Suzane trouxe. Naquele momento de interação, muitas coisas são afloradas, né? Todo o conhecimento prévio que ele teve para chegar àquele lugar, para interagir com aquele paciente, também é esse momento sensível, e aí é o momento de eu falar, é o momento de eu calar, como chegar naquele ser que está ali em frente a você. Então, exige realmente assim, muitas competências e habilidades que estão sendo trabalhadas, né, por um período ali, né, que inclusive é muito bacana essa relação, né, do médico, aluno com seu paciente, que é um ator, ao mesmo tempo ele está sendo visto, né, tem uma classe de alunos que está ali sendo coordenado por um professor, né, então ele tem esse ambiente totalmente seguro, onde ele se permite experienciar em primeiro lugar, né, isso faz parte desse aprendizado dele, e depois discutir, né, como o debriefing, ampliar esse conhecimento. Então, assim, é um método realmente de ensino, né, de experienciar isso, que para a gente é fascinante. A gente não para de aprender, essa interação para a gente é contínua, a gente continua se preparando. Isso que Ieda trouxe de a gente participar dessa construção do roteiro é muito bacana, porque justamente isso, é um roteiro, né, é um roteiro prévio. Mas ali não é um roteiro, digamos, dramático. Então, assim, tem coisas ali que a gente vai ter que transpor para a cena, né? Tem a linguagem verbal, mas também tem a linguagem não verbal. Tem o que é dito e o que não é dito. Então, tudo isso para estimular o aluno, para que ele possa, a partir dali, como interagir com todos esses elementos. Às vezes, a gente faz maquiagens que são visíveis, né? Algum ferimento, ou uma paciente que é gestante, a gente, né, bota uma barriga falsa, mas também tem algo que é invisível, né? Um sofrimento psicológico, né? Que ele está tendo naquele momento. Como trazer isso? Como acessar para que o aluno possa, aos poucos, ir percebendo também, né? Essas pistas e como agir, né? E reagir naquele momento. Então, é um trabalho que a gente percebeu justamente esse desdobramento, né? Como a Ieda falou, a gente agora está atuando em outros componentes, né, Ieda? Tendo muitas ideias também. Eu acho que, inclusive, por conta desse resultado, né? Eu acho que Ieda também depois pode falar um pouquinho de como esse desdobramento tem acontecido, inclusive, na percepção dos alunos e de construção de materiais acadêmicos, né? TCCs que estão sendo, né, aí construídos a respeito disso. Então, é um projeto que a gente fica muito feliz de participar, e eu quero aproveitar aqui e agradecer a todos os atores e atrizes da Companhia Teatro Griot. Hoje são mais de 30 participantes, né? Como eu falei lá no início, começou comigo, com meu marido, com minha filha, mas a família cresceu, então hoje somos grandes, né? A família grande, 30, e outras pessoas que se agregam. E quero agradecer a todos justamente por isso, que é um trabalho de muita entrega, de muita sensibilidade, e a gente faz com todo carinho. E eu acho que o bacana é perceber que tem uma instituição que a gente admira muito, que é a Baiana de Medicina. A gente, né, já tinha essa ligação com a Baiana, né, em apresentações, em participação em fóruns, e agora eu percebo assim, muito esse respeito, né, mútuo, e essa... Enfim, a Baiana é uma instituição que a arte está sempre presente. E no trabalho de simulação a gente percebe, né, o alcance pedagógico disso. Então, só agradecer também. Muito obrigada a todos. Uma pessoa colocou aqui no chat, metodologia ativíssima. Muito ativa. Isso é interessante, sabe? O que Tânia traz. E a gente percebe que o professor, quando a gente está montando, né, um cenário, quando a gente começou o projeto, como foi fundamental também a gente usar a simulação para a formação do professor que ia atuar na simulação. Como é diferente, porque você sai do teórico e você vive a experiência. E aí você faz a reflexão.
E aí você vê como é que pode acontecer com o aluno, né? Então, assim, e como isso muda a gente, porque desloca de um referencial para outro. Realmente é uma técnica, né? Uma metodologia que para a gente tem sido muito boa, muito rica. E a ideia, quando a gente começou lá atrás, era exatamente assim: ampliar, envolver outros cursos, trazer um espaço interprofissional na simulação, né? Mostrar. E assim, foi muito bonito, porque esse último agora, que os alunos da psicologia estão realmente atuando, e com o aluno de MED, eles conseguem enxergar, sentir e viver o que é um trabalho inter, o que é um estar no seu papel, mas estão juntos em prol daquele atendimento. E como um pode apoiar o outro, né? Como um pode dar suporte ao outro. Então, assim, trabalhar essa prática colaborativa com os alunos é muito rico, muito fecundo, né? A gente está plantando sementes mesmo para mais adiante. E assim, como é no quinto semestre para a gente, né? Agora já tem no sétimo, tem no sexto, a gente colocou em saúde mental também, alguns cenários para trabalhar e tal. Mas no quinto, eles estão num momento de arrumação, né? De fechamento daquele ciclo mais básico, começando um pouco já o ciclo clínico, arrumando um pouco as coisas. É muito bom vê-los atuando juntos, né? Tendo essa experiência. E o pessoal da psicologia já é mais adiantado. Mas faz uma equipe, né, super tranquila, nem parece assim, né? O respeito de um para o outro é visível. E isso é o que a gente quer também, né? Então, no quinto, a gente tem cenários, tem alguns cenários mais técnicos, mas a gente tem muitos cenários que focam mesmo na competência de comunicação, atitudes, né? Tomada de decisão, gerenciamento de conflito, né? Então, assim, exatamente para poder, e são coisas que eles não vão poder fazer sozinhos assim logo de cara. Então, trazer essa reflexão e mostrar a eles que isso é possível via arte, via trabalho interprofissional, e mostrar para o docente que ele também se forma nisso, né? Então, assim, é fundamental. E o NID, ele tem aplicado isso, assim, de uma forma muito, cada vez maior, né? A gente tem trabalhado também com a simulação para os outros professores. Acho que é isso, né? Cida que está aqui, Maravilha. que se quiser dizer alguma coisa, Cida também é da psicologia, parceira nesse projeto, né? Assim, a gente começou juntas, né? Era o grupo, era a Mila, você e Suzane também, né? Tomamos vários cafés também. Então, não sei se ela consegue falar. Não, seu microfone eu acho que não está ativado, né? Tem que dar um F5 ou sair de Sim, novo. E aí, quando é só ouvir ou falar, aí você põe, é. quero falar, aí fala. Mas eu quero dar parabéns à Escola Baiana, eu acho que é a escola britânica, vocês seguiram o tempo direitinho, são 11h30. Maravilha. Estou com inveja de vocês. Vocês conseguiram algo que a gente não conseguiu aqui na UFRN, que é fazer o trabalho com os alunos juntos, né? Os alunos, quando se formam, vão trabalhar em equipe. Então, o médico vai trabalhar com o enfermeiro e assim por diante. Mas a gente só consegue trabalhar os alunos com eles mesmos, na turma, né? A gente tentou com a Francis Tourinho, da enfermagem, Uhum. fazer uma simulação junto. Foi maravilhoso, mas a gente não conseguiu institucionalizar. Hoje voltou o que era antes, cada um na sua caixinha
e a gente diz assim, vocês vão trabalhar em equipe, mas a gente não treina em equipe. Uhum. E seja lá o que Deus quiser, boa sorte. E é um trabalho, sabe, Denise? Assim, as meninas podem ver, tem que ter um engajamento e uma vontade grande, porque são agendas diferentes, tem que encontrar o momento certo, o momento do curso de cada uma. Temos que escolher qual o cenário melhor para a gente começar a fazer, como é que a gente vai fazer junto. Então, assim, abre um canal de discussão que para o professor também é muito importante, porque ele revê o que é que ele realmente pensa e acredita. Nós tivemos alguns percalços, né, de comunicação, nós tivemos que sentar algumas vezes, né, para poder ver porque deu errado, a gente pisou na bola, enfim, mas a vontade estava lá, né? E essa vontade da formação do docente e do discente, porque eu acho que é mão dupla, né? Então, está dando certo, vai ficar cada vez melhor. Eu Assim, acho, agora eu consegui aqui abrir meu microfone, eu estava somente no modelo de escuta, acho que agora vocês me escutam, né? sim. Porque eu não iria participar, não estava previsto, aí eu só botei para escutar, mas enfim, mudei aqui. E quero dizer exatamente da riqueza que é para todos, professores, alunos, teatro, atores, tem sido uma experiência muito rica. A simulação é realmente um espaço seguro, onde a aprendizagem é possível para que na vida real a gente possa oferecer, né, uma assistência de melhor qualidade. E realmente na Baiana a gente tem essa oportunidade, como Ieda disse, de ir dialogando para ir ajustando, alinhando, melhorando a parceria, porque o desejo está posto. Então, Suzy super nos bem representou aí enquanto equipe da clínica de psicologia, do grupo de estágio, e a parceria com medicina, com o apoio do NID, com a vivência real do Teatro Griot, tem sido realmente uma experiência só de aprendizagem, só de riqueza profissional para os discentes, futuros profissionais e para nós já profissionais da docência e da assistência, sempre aprendemos a cada situação. Tem sido muito rico mesmo. Show. E trabalhar com teatro parece fácil, mas não é, né? E a professora Denise Erdi, atualmente vice-presidente da Associação Brasileira de Educação Médica, ela colocou aqui, dá para ver no bate-papo público, aí agradece muito aprendeu muito com o grupo Roda Gigante, da UERJ. Isso. Né? Eu também aprendi, fui aluno deles. E com eles planejam um curso de preceptoria e transformou em uma ação continuada da Associação Brasileira de Educação Médica. As práticas e preparo das artistas foram redesenhadas e incluídas no curso de desenvolvimento. Que bom saber, Denise, muito bom. E para quem quer, assim, para você, Denise, por exemplo, você falou da dificuldade, né, e tal. Realmente, às vezes é difícil, mas tem que ter muita paciência. A gente começou, quando a gente pensou no nosso projeto, a gente sentou, não, dissemos assim, vamos devagar, vamos organizar tudo, vamos, né, definir quais são os nossos objetivos, quais são os cenários, o que a gente vai. Semestre que vem a gente começa com tal cenário, já vamos pensando, né, para o outro semestre, se a gente vai ampliar, como é que a gente vai fazer. Então, assim, implica também nessa disponibilidade para interação, para conversa, para colaboração, né? Eu falei que é difícil. Todo mundo interagir no... Falei que é difícil porque aqui na universidade, nós docentes, a gente não teve essa experiência quando aluno. Nunca teve interação de simulação, nem trabalhar com artistas, né? E eu vim conhecer os artistas nesse curso que a Denise falou da BEM, com os palhaços, né? Com Roda Gigante.
Então, eu fiquei estimulando, vi a diferença, falei, vamos ter que trazer o pessoal da arte. E eu fui na faculdade, tem um departamento, tem doutorado em arte. Então, eu fui lá e é um mundo, assim, é outro mundo. Né? Então, é como você falou, tem que ser por ano que vem, você tem que planejar, registrar as atividades. Por isso que eu disse que não é fácil. Né? Porque a ideia é assim, é um palhaço, é um ator, você vai pagar e ele vem fazer. Não é assim. É um outro profissional, né, que tem que trabalhar junto. Isso que eu digo que é difícil. Olá, gente. Eu também gostaria até de falar alguma coisa, principalmente parabenizar minhas colegas, né? Eu escutei algumas palavras-chave que eu acho fundamentais, né? A humanização, a colaboração e a interprofissionalidade. A gente tem visto, a partir dos trabalhos com simulação, com as ações pedagógicas de simulação, o quanto é fundamental a gente se abrir para a interdisciplinaridade. Né? Quando o Ieda traz, eu acompanhei de perto esse processo do curso de medicina, as infinitas reuniões à noite, né, para se construir esse projeto, a gente pensa assim, numa abertura de mentalidade, né? E isso traz com que se pense em outras racionalidades, que é o que a gente precisa na formação de qualquer profissional, e no campo da saúde isso é imprescindível. E aí eu fico pensando no currículo. Quando, ouvindo vocês, o que eu vejo é até algo que Valdes disse uma vez e que eu não consigo, que eu concordo plenamente. Ele fala que ele sempre é convidado para escrever currículos de outras escolas, e aí ele sempre se nega, porque ele diz que o currículo se faz, depois se escreve. E é exatamente isso que está acontecendo, né? A gente está construindo um currículo interprofissional via uma metodologia ativa, mas que tem tudo a ver também com uma cultura institucional. Aqui nós, as mulheres que estão aqui, são representadas por várias áreas, né? Áreas diferentes. Né? Temos Tânia no teatro, Suzy e Ana Aparecida na psicologia, Ieda na medicina, eu na pedagogia, por exemplo. Então, há alguns anos atrás, era impossível a gente pensar um diálogo tão próximo e uma praxis, que foi outro conceito que foi utilizado aí, e que eu acho importante a gente destacar, porque praxis fala de transformação social, cultural, subjetiva. Né? É um fazer, é mais do que uma teoria e de uma prática, que às vezes a gente pensa que praxis é a união simples da teoria e da prática, e é muito mais. A praxis é a capacidade que a gente tem de transformar realmente a sociedade em busca de uma sociedade, de uma vida mais equânime, né? E aí eu acho que quando o Ieda destaca bastante a palavra colaboração, é porque a gente não pode fazer simulação sem essa colaboração. Parabéns, viu, meninas? Com certeza, Lígia. Engraçado que, assim, para a gente de arte, esse termo colaboração, colaborativo, ele é muito confortável, porque os artistas, sobretudo da arte, do teatro, onde a gente trabalha com diversos profissionais que colaboram para que a cena aconteça, né? Porque muitas vezes o ator, quando ele está ali, ele pode estar no monólogo, sendo a figura que vai ser aplaudida no final. Mas ele tem a consciência de que, para que ele estivesse ali, muitos outros artistas colaboraram para que ele pudesse, né, estar naquele lugar. Então, foi o cenógrafo, foi o iluminador, foi o dramaturgo, foi a moça que passou a roupa, a contra-regra, o que trouxe o cafezinho, todos estão ali colaborando para que aquilo aconteça. Então, é muito comum quando a gente vai ao teatro, no final, em que o artista chama todos para subirem ao palco e para que recebam esses agradecimentos. Então, é muito bacana que a gente possa estender isso mesmo para toda a sociedade. Né? Acho que essa iniciativa de simulação, ela, assim, dá amostras para a gente de quanto que é importante a gente quebrar essas fronteiras, né? Ciência de um lado, arte do outro. Não, a gente precisa, né? Precisamos colaborar para justamente formar uma sociedade mais justa, onde a gente aprende e reaprende. Nesse fazer, a gente descobre coisas novas, né?
acho que de todas as áreas. Para a gente, para o teatro, a cada personagem, a cada paciente é uma descoberta incrível, um aprofundamento, a gente quer fazer melhor, a gente quer entregar, sabe, um personagem assim, realmente que a gente vê ali que o aluno está interagindo com uma pessoa que pode ser aquela pessoa futura, né? A gente antecipa o encontro futuro lá na frente, onde ele, de fato, vai encontrar com aquele paciente, ele vai ter, né, lembranças, memórias desse momento, dessa sensibilidade, de ter visto o colega, de ter passado pela experiência, do que o professor disse, do que ele lembrou. Então, em muitos momentos de debriefing, realmente, assim, a gente tem experiências únicas, né? Como o Ieda passou aí, né, o slide do caso de demência, né? Quando a gente traz esse cenário, vive, né, os alunos vivem esse cenário nas discussões, como vem também a memória, né, de um parente, de alguém que ele conhece, de alguém que ele atendeu, ou que o atendimento não foi tão bom, como poderia ser. Então, isso traz reflexões assim riquíssimas, né, e que a gente percebe o quanto esse trabalho ele tem um aprofundamento realmente, e também como ele traz de possibilidades ainda, né, a serem visitadas. Então, realmente é apaixonante. Eu tenho uma pergunta. De onde vêm os problemas? São os alunos que pedem, ou são os professores que pedem, que dão um diagnóstico, que têm necessidade de formar antes? De onde vem o caso? Né? Por que você escolher, por exemplo, demência? Então, tem algumas coisas, né? Tem a ver com o plano de ensino, com daquele componente, tá? Tem a ver com coisas que a gente gostaria de abordar naquele semestre, naquele componente, mas que não cabe uma abordagem só teórica, né? E que a gente, então, por exemplo, nós temos no quinto, tem caso não de demência, mas tem 2 casos que são da neurologia, né? E aí a gente fica, poxa, e eles estão indo eles fazem a parte de semiologia em abrigos para idosos, né? Então, como a gente não trabalhar isso e trabalhar de uma forma que não seja só teórica, né? Que realmente eles precisem vivenciar. Outros são assim, não tem necessariamente no nosso plano de ensino, mas tem aquela vontade de começar a trabalhar isso agora, porque mais adiante eles vão entrar em contato. Então, a gente já começa. Então, a gente faz comunicação de notícias difíceis, porque eles têm que ver isso inúmeras vezes, inúmeros tipos de comunicação de notícias difíceis, né? Porque faz parte da nossa formação mesmo, tá? Então, a gente senta e conversa e troca e vê. Às vezes a gente quer que seja um cenário, precisa ser isso, tá? Quando a gente roda o cenário, a gente faz assim, poxa, não ficou tão bom, a gente vai ter que rever esse cenário. Aí a gente revê o cenário, que tem a ver até com o componente, com aquele momento, mas não foi, né? Então, assim, tem muito a ver, então, com o momento que eles estão, então, com o nosso planejamento daquele semestre, coisas que não dá para a gente abordar só na teoria, então, que a gente quer dar bem essa conotação atitudinal, profissionalismo, né, e tal. E tem algumas coisas que eles vão entrar em contato mais adiante. Então, por exemplo, se esse semestre eles vão para o ambulatório. Então, a gente sempre coloca algo que eles vão poder vivenciar no ambulatório. Então, a gente já meio que dá uma preparada, né, com eles nessa simulação. Tá? E aí vai. Agora, quando a gente tem um cenário que a gente ainda vai voltar a trabalhar com ele agora efetivamente, né? Que é o atendimento ao paciente trans, que é muito mais para o gerenciamento de conflito, não é para diagnóstico, não é para. Não, mas é para um gerenciamento de conflito, certo? E que foi um cenário que nós construímos junto com a psicologia. E aí veio a pandemia, a gente não conseguiu colocar ele, botamos online, mas a gente não chegou naquilo que a gente queria. Então, provavelmente, esse semestre que vem, é possível que a gente já esteja fazendo os 2 cenários com
a psicologia, porque ele foi criado, ele foi pensado nisso. Por quê? Abriu um ambulatório para paciente trans lá na Baiana. É uma possibilidade dele atender um paciente, e nessa situação que a gente criou o cenário, quando ele estiver no ambulatório, né? Então a gente já vai fazendo um pouco esse tipo de... E sempre discutido, né? O que é melhor, o que é possível, o que é que... Não, esse eu acho que agora não, deixa para... E aí, e tem as outras, tem os outros componentes agora, então a gente conversa, no componente tal já está fazendo tal coisa, mas qual é a abordagem que ele está fazendo naquele componente, né? Então, aí a gente vai, né, costurando isso. E cada vez vai sendo mais colaborativo, porque até entre a gente mesmo, né? Então, é Ah, bem eu por queria aí. falar sobre isso, Fale, né? Suzy. Esse colaborativo entre a gente. Eu sei que está no finalzinho, mas e essa abertura, né, nesse cenário de comunicação de notícias difíceis, quando o papel chegou para a gente, viu, comunicação de mais notícias. E é uma coisa que na psicologia a gente bate, né? Porque dar uma notícia de que alguém está grávido pode ser uma notícia horrível para alguém. E pode ser uma notícia fantástica para outra pessoa, né? Então, assim, uma abertura também para uma mudança, né? De colocar a comunicação de notícia difícil. E uma coisa que Tânia falou, né? É uma experiência presente que é para o futuro, mas que volta ao passado. Quantos alunos falaram assim: poxa, agora que eu estou me dando conta que minha família não teve acolhimento nenhum numa notícia de morte encefálica. Agora, vendo essa cena, eu me lembrei de 15 anos atrás, quando meu primo morreu. Né? Teve um rapaz que trouxe esse depoimento. Então, os processos identificatórios, eles ficam ali o tempo inteiro, saltando aos olhos da gente, né? E os alunos trazendo isso como uma experiência de vida que foi, e para os profissionais que eles podem ser, né? Que eles têm potencial para ser. E falar em potenciais que podem ser, agora temos a telemedicina, que é a consulta pelo computador, né? E aqui, por exemplo, na minha instituição ainda não existe a teleconsulta. Vai começar. Mas eu acho que poderia começar pela simulação, não é? Já ver os erros ali, quando você deve fazer, quando não deve, né? Para o aluno já sair preparado para a vida. E vocês têm essa possibilidade, vocês estão com o professor Sabatini, né? Ele está aí na Baiana, e o Sim, Antônio Carlos da telemedicina, tem tudo para dar certo. a É gente porque aproveitou. traz reflexões éticas, né? Isso que você está É, falando. Lá no cenário que eu estava, apareceu isso. A médica que estava comigo, ela falou de um caso que ela precisava dar uma notícia muito difícil por telemedicina. E ela viu que não era aquele momento para fazer isso, até porque a pessoa estava sozinha em casa, né? E aí ela rearrumou como é que isso seria colocado. E aí é muito interessante isso que Lígia falou, da racionalidade técnica é uma coisa, e a racionalidade da prática é outra. Porque na hora da prática você é atravessado por isso tudo, né? Pela comunicação, pelo sentimento, pela emoção, e não tem a melhor forma. Então, a médica que estava comigo, ela dizia assim, eu tenho 30 anos de formada e até hoje eu não sei qual é a melhor forma de dizer. E eu via que tinha um alívio no olhar dos alunos, assim, eu ouvia aquilo dela também, sabe? com certeza. E na pandemia, quando a gente teve que ir para o virtual, a gente focou muito nisso, na teleconsulta. Porque como é que você vai fazer uma simulação assim? Não, é uma teleconsulta. Então, até para mostrar assim, qual é o limite dessa teleconsulta, até onde vai, até onde eu posso ir, o que é que eu consigo, o que é que eu não consigo. Então, foi uma discussão também diferente, né? Porque abre outras possibilidades. E era interessante porque quando eles iam no outro semestre para o ambulatório, estava tendo teleconsulta. Então, eles meio que já tinham passado um pouco a experiência da simulação, então eles já sabiam mais ou menos como é que aquilo, né, só era o suporte, que era diferente, o suporte tecnológico, né, que era uma outra plataforma, por conta da segurança e tal, mas o processo, então eles já tinham vivido. Então, é interessante a gente ter. A gente fez a gente fez agora uma oficina, como eu falei, né, para os docentes, e que a gente fez um cenário, eu com a filha de Tânia, né, e a gente filmou, né,
e aí a gente, como se a gente estivesse filmando a consulta, para depois fazer a discussão daquela filmagem com o preceptor, com o professor, e ele poder dar o feedback daquela consulta para estudante, né? E aí a gente trabalhou o feedback do feedback. Então, assim, é uma forma também, porque pode acontecer, às vezes a gente pode filmar, né? Algumas dos OSCEs, por exemplo, são filmadas e podem ser revistas depois e ter um feedback daquela situação. Então, assim, tem muitas possibilidades, né? Eu diria que, assim, como diria Fernando Pessoa, né? Quando a alma não é pequena, então dá para várias coisas, né? Eu acho que o que a gente tem tentado é trabalhar exatamente isso. A alma da gente tem crescido. Eu queria contar uma experiência que eu trabalhei uma vez com estudantes de artes cênicas, né? Eram estudantes que faziam teatro. E os Uhum, estudantes de medicina para fazer simulação. Foi uma experiência só, né? uhum. Mas eu não sei se o ator estava em formação, mas ficou muito caricato. E o estudante de medicina ficou melhor como ator. Aí vocês teve essa experiência, o que foi que, ou foi só um acaso, né? Porque para mim ficou marcado aquilo. Eu pensei, poxa, ficou melhor estudante do que o estudante de artes. Eu acho O que estudante está Vinícius fazendo o papel dele. ele está fazendo o papel Veja dele, aí, Tânia. está atuando de alguma forma. Mas existe também uma preparação, né? Nas artes cênicas, no teatro, a gente tem diversas linhas de atuação, né? Um artista que se apresenta na rua, ele precisa estar preparado de uma forma diferente do quando ele vai para o cinema, quando ele vai para a televisão, ou quando ele está ali, né? Fazendo um personagem que é real, né? É uma atuação diferente. Então, é preciso também ter, como eu falei, essa técnica, essa preparação é muito importante para esse tipo de trabalho, né? Não é um trabalho que você cai de paraquedas, né? A gente tem toda uma preparação, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, e é isso, a gente precisa se aprimorar, né? Então, realmente, assim, é um novo modo de atuar, né? E que a gente precisa também capacitar novos artistas para que eles possam vir atuar, né? Porque eu acredito que esse trabalho ele tem, né, um alcance e ele veio para ficar, né? Eu queria contar uma coisa. A gente estava numa cena, e Eda mostrou uma foto aí, que era um casal que recebia uma comunicação de morte cefálica do filho, não era isso? E os atores foram se preparar e ficaram numa sala separada da gente, enquanto a gente estava discutindo a parte teórica. E aí, quando o Cida, que estava aqui, foi lá olhar os atores, falou: gente, a gente tem que começar, porque eles estão em prantos, eles estão passando mal lá, os atores. Eu acho que eles. Então, assim, eles eram os personagens, não eram. É incrível. É incrível. E é por isso que eu escrevi aqui no chat. A gente teve uma professora nossa que não pôde continuar, inclusive, na sala. A gente pediu que ela saísse e não participasse mais da formação, né? Que era uma oficina de desenvolvimento docente, porque ela foi tomada, tamanha a realidade da representação. Então, tem de tudo, Diniz. E assim, Liginha e Tânia, quando a gente cria o cenário, né? E que quando eu falo que o ator está junto com a gente nessa criação, é porque a gente pensa o personagem, assim, a gente pensa a situação, a gente pensa o personagem e a gente dá uma linha geral, né? Assim, do que de como é que a gente acha e tal. E isso é discutido totalmente com o ator, né? E a gente alinha e cria, dá o tom. Não, esse paciente, ele pode estar mais ansioso, menos ansioso, ser mais assertivo, incisivo, ele é mais quietinho. E a gente passa isso. E a cada cenário, né, principalmente quando é um cenário novo, a gente conversa, né, Tânia, com como foi o feedback daquele cenário, como é que foi, como é que funcionou, o que é que, né, o que é que o professor, o que é que o aluno, qual foi o que é que surgiu, o que é que o próprio ator achou. E aí a gente vai, ó,
alinhando. Costurando, é uma atuação em movimento, a gente está sempre aprimorando isso, né? A gente está ali vendo como é que a própria escolha, né, de como é que vai ser, porque na verdade é um paciente simulado, né? Ele tem um recorte, ele tem um objetivo metodológico, ele tem um objetivo educacional. Como a gente chegar aos pontos que são importantes de serem abordados? Tudo isso é arte, é ciência, é estudo, é preparação, então a gente precisa estar junto mesmo, né? Quantas vezes, né, a equipe de psicologia, né, a gente senta e pergunta, mas como é isso? Como é essa cara? Como é que a gente pode trazer isso? De acordo com a sua experiência no consultório, como é que um paciente assim se comporta? Então a gente tem essa colaboração o tempo inteiro. Esse diálogo é muito importante para que a gente possa alinhar junto, né, o que a gente traz no teatro, nossas técnicas, nossa preparação, nossa formação para fazer esse trabalho bem, e também, assim, como é que a gente pode chegar ao que é desejado, né, dentro desse paciente simulado que está ali naquele roteiro, que foi escrito, selecionado, né, tem uma função, como a Ieda disse, né, tem toda uma função para que ele exista, né. E aí eu tive uma experiência no Revalida, eu fui observador, e numa sessão que eu tinha era com paciente simulado. Então, eram dois atores, né? Porque eles cansam, então tem que trocar. E havia uma diferença pequena, mas havia. Eles convenciam, né? Mas tinha uma diferença, um era melhor que o outro. Daí, sabe qual foi o motivo de um ser melhor que o outro? É que ele tinha passado pela experiência do caso, da dor, né? Então, isso que é interessante. Por isso que é importante tratar com quem é profissional, né? No Revalida é interessante que seja ator contratado, que você vai escolher, vai ser um homem de 50 anos, né? Então tem que ser um homem de 50 anos e que seja um profissional, que consiga convencer e a gente consiga dizer se é competente ou não. Né? Viver o papel, né, Diniz? Viver aquele, porque assim é um personagem fictício, mas ele existe, né? Então, assim, ele precisa existir, porque é isso que faz a diferença. O trabalho do ator, ele é um trabalho que ele demanda, né? Tem diversos tipos de formação, né? Tem a formação acadêmica. Hoje, né, a gente tem a escola de teatro, que é onde, né, a gente também estudou, a gente tem a graduação, tem a pós-graduação, tem pós-doc. Então, você pode estudar isso, mas também você pode ter uma experiência prática fantástica, né? Como o artista do circo, que aprende pela experiência, através da família, da tradição oral. Então, assim, a formação do ator é vasta, é genuína. Isso que você fala de trazer a sua memória, o que aconteceu com você, também faz parte. A gente acessar também experiências vividas que ficam na pele, na memória da gente, né? O ator, ele é esse ser sensível que ele está ali também aberto para capturar essas emoções. Se não viveu, mas pelo menos tem essa sensibilidade de trazê-las, né? Porque são experiências humanas, né? Ancestrais que estão aí conosco desde muito tempo. Eu já queria lembrar o que a Jaqueline escreveu. Dá para ler? Dá. Na simulação clínica, podemos gerar sofrimento psíquico e acolhemos os participantes no debriefing. E é exatamente isso, né? E já com o almoço do tempo, lembrar que cada um tem um minutinho para dar as palavras finais. Eu ia falar um pouco sobre isso, só rapidíssimo, né? Que é quando a gente está no debriefing, na simulação, o que a gente está fazendo é criando uma memória afetiva nesse aluno, nesse docente, que ele possa acessar posteriormente, né? Em situações semelhantes. Então, é isso, né? Tem tudo a ver. Vou deixar meu obrigado aqui de todas nós, mas pode também falar. Quero agradecer, foi incrível estar aqui, né? Também é um outro momento de debriefing, de alguma forma, né? Que a gente reorganiza aqui as ideias e dizer para quem ainda não chegou realmente na simulação que trabalhar com filme também é incrível. A gente fez isso na pandemia, no atendimento à pessoa trans, um filme norueguês fantástico. E aí depois a gente reuniu com estudantes de psicologia, de medicina, para discutir ali, né, os pontos que aquele filme... E eu acho que é um bom começo, assim, começar, né, de uma forma que vai chegar em algum momento até a simulação. Muito obrigada, Diniz, pela sua condução também. Obrigada também, Diniz, obrigada às parceiras, a todos que estiveram aqui nesse momento, a toda a Companhia Teatro Griot, a Rafael, a Clara,
E dizer que é isso, a gente tem essa alegria, esse prazer de estar trazendo a arte para a construção, né, de seres humanos mais sensíveis, né, para que a gente possa realmente construir uma sociedade muito melhor. E esse valor da experiência da simulação é realmente único. Quem não experimentou, né, vamos, né, aproveitar esse momento. Perfeito, pessoal, meio-dia. Muito obrigado, vamos ficar gravado lá no site da BEM, para a gente acessar quando quiser. Podem divulgar. E bom trabalho, parabéns a todos. Obrigada, Denise. Obrigada, meninas. Tchau. Obrigada a todos também.